Tô ainda anestesiada, né? Pelo que aconteceu domingo. Foi tão especial. Claro que não só para mim, mas para a igreja. Foi muito importante. Tudo isso está acontecendo, que eu creio que foi reativado em nossos corações muitas coisas, né? Principalmente a questão do sonhar, né? E eu queria falar ainda sobre isso, né? Domingo nós falamos, e o pastor, né, trouxe a questão do sonhar os sonhos de Deus. A gente está alinhado naquilo que Deus tem para as nossas vidas, e isso é o mais importante, né? E eu gostaria de continuar falando um pouquinho sobre sonhos, pode ser? Mas hoje de uma maneira diferente, porque eu sinto, assim como já aconteceu comigo, muitos foram roubados nessa área. Muitas pessoas não sonham mais. Muitas pessoas foram roubados nos seus sonhos. Muitas pessoas desde criança não sabem nem o que é sonhar. Não é? Eu fiquei muitos anos sem sonhar e sem saber. Algumas pessoas já têm um temperamento mais sonhador, né? Já vive sonhando e planejando, e planeja o futuro, e já vê o futuro. Alguns têm essa característica já de nato, já é do sangue, né? Meu marido é um desses. Ele sonha, gente, ele sonha. Eu falo, gente, não é possível, de novo, mais um sonho, não aguento. E aí acontece, né? Porque são pessoas visionárias, mas nem todos são assim. E além de pessoas não serem assim, são pessoas também que foram roubadas, porque sonhar faz parte do projeto de Deus. Repete comigo, sonhos faz parte do projeto de Deus. Então, quem não sonha, não vive. Como assim não vive? Porque eu falo que quando a gente sonha, a gente tem projetos, a gente tem planejamento, a gente tem propósito. Você já viu uma empresa? A empresa ela tem visão e ela tem uma missão. E ela precisa chegar nisso. Então ela tem um alvo. Então ela vai trabalhar para chegar nesse propósito. Uma igreja, por exemplo, você está numa igreja que tem visão e que tem missão, amém? Isso é muito legal, porque você sabe onde você vai chegar, você sabe onde você tem que ir, como você tem que ir. Isso é importante. Então você tendo uma visão, você tendo uma direção, você sabe o caminho que você tem que andar. Se você não tem, você não sabe para onde ir. E você não chega em lugar nenhum. Entenderam o porquê é importante sonhar? E viver os sonhos de Deus, principalmente. A diferença é, se é só um sonho meu, ele acaba em mim. E aí acabou tudo. Agora, quando é algo de Deus, esse sonho ele se concretiza e ele vira um propósito. Não entendi. Tá, eu vou te explicar. Há 12 anos atrás, lá no quartinho na Mário Fundage, na Senhora de Fátima, onde nós iniciamos o Bola de Neve, a gente pagava R$400 de aluguel. E aí a gente, menos, 500. Tá, obrigado. Foram 12 anos, né? Não dá para lembrar de tudo também. Mas ele lembra, que a memória dele é imbatível. R$500 de aluguel, e aí a gente chegou para o apóstolo, a gente precisa pagar um aluguel, mas assim, a gente pode até com o nosso dízimo, tal, não sei o que, começamos a fazer qualquer coisa, a gente oferta aqui, não sei o que, e nananã, estou compartilhando com vocês algo pessoal nosso, amém? Posso? Tem liberdade para isso? Amém. Não, vai lá, vai embora. Hoje já não pode fazer isso mais, hoje já, o jurídico já é muito mais organizado, a igreja já está bem avançada. Mas na época não tinha muita regra. Só que, a gente passando aqui na Getúlio Vargas, se alguém chegasse para a gente e falasse assim, olha, a igreja Bola de Neve vai ser aqui. A gente ia dar risada, né? Isso era praticamente impossível. Claro que para Deus é possível, para os nossos olhos era impossível.
Então sonho fala disso, sonho fala de coisas assim que para os nossos olhos humanos é impossível, mas que para Deus é possível, né? Ele se torna possível. Mas quando Deus tem um sonho e Ele tem um sonho para se realizar na nossa vida, é porque existe um propósito em cima dele. E não tem nada a ver com nós, mas sim com o reino de Deus. Amém? Se há 12 anos atrás alguém falasse, pastora Denise, você vai gravar um DVD, eu ia dar risada e falar assim, ai, para de contar piada. Não é? Claro que eu ia dar risada, porque não tinha nada a ver com o que eu pensava, imaginava e nem sonhava. Mas Deus tinha um propósito. Então, não tem a ver comigo, mas tem a ver com os propósitos de Deus. Então, ele se cumpriu, o DVD foi gravado, mas não acabou ainda. Porque tem que ter um propósito a ser cumprido em cima deste sonho. Estão entendendo? Esse é o caminho. Vocês precisam entender sobre sonhos. Porque vocês precisam sonhar. Vocês precisam acreditar no que Deus fala para vocês. Porque eu sei que muitos não acreditam mais. Muitos foram roubados nesse propósito. E eu sei que isso acontece pelo processo que nós vivemos da vida, né? Na nossa vida mesmo. A gente se frustra muito, a gente realmente passa por problemas e dificuldades e a gente acaba desistindo. Mas Deus, Ele não desiste de nós. Os sonhos dele não morrem. A não ser que a gente não queira mais viver esses sonhos. Amém? Deixa a tua Bíblia aberta em Gênesis. Eu vou continuar em José também. Gênesis 37. Então, por que sonhar? Para que sonhar? Porque os sonhos nos dão esperança, nos traz direções, nos dá propósito, nos dá sentido para a vida. Ah, por que eu vivo? Ah, eu vivo porque eu vivo. Deus deixou eu nascer, permitiu que eu nascesse, estou aqui. Tem que ter um sentido da sua vida. E Deus deseja isso. E ao mesmo tempo que Deus tem propósito para nós e deseja que sonhemos, o inimigo quer o quê? Roubar os nossos sonhos. Porque Satanás, ele trabalha contra todos os processos, todos os propósitos e projetos de Deus. Tudo bem? Por que muitos não sonham então? Fala para o seu irmão, porque foram roubados. E hoje eu quero falar sobre o ladrão de sonhos. Ou os ladrões dos sonhos. João 10:10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham vida. Seu sonho eu tenho vida. Seu sonho eu tenho esperança. Seu sonho eu tenho uma missão. Seu sonho eu tenho uma visão. Então eu tenho sentido no que eu faço nessa terra. E para a eternidade, claro, né? Que a gente vive para a eternidade, a gente tem uma visão que é a eternidade. Amém? Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então a gente precisa crer na palavra de Jesus e não aceitar aquilo que Satanás tem feito em nossas vidas, que é roubar, matar e destruir. Tudo bem que isso fisicamente também, mas eu estou falando agora do que ele vem roubar de nós emocionalmente, o que ele vem matar em nós espiritualmente. Amém? Porque o inimigo, Satanás, é inimigo das nossas almas. Aonde o inimigo ataca? Na alma. Ele não ataca no teu espírito, ele ataca na tua alma. Fala para o seu irmão, você tem um inimigo.
E ele é o inimigo da sua alma. Isso é a habilidade especial dele, atacar a sua alma. Esse é o ponto dessa noite. Então, por que muitos não sonham? Porque nós somos roubados. E quando eu sou roubado? Gênesis 37. Vamos a partir do 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, repete comigo, 17 anos. Apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talar as mangas compridas. Então, o primeiro ladrão chama ansiedade. Esse é um inimigo dos nossos sonhos. Um ladrão chamado ansiedade. José tinha, quando ele recebeu as palavras dos sonhos dele, ele estava recebendo esses sonhos, ele tinha 17 anos. Não foi 17 anos que eu falei aqui? Era um jovem. Olha aqui. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que os outros filhos, odiavam-no. Ou seja, eles tinham ciúmes. E já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso odiava ainda mais. Ou seja, foi com 17 anos que José começou a ter sonhos. Deus começou a dar visão e direção para ele, com 17 anos. Sabe quando começou a se cumprir e que ele foi levantado no Egito? 30 anos. Se passaram quantos? 13 anos. Houve um processo. Só que as pessoas, muitas vezes, elas recebem uma palavra, seja profética, seja em sonho, seja direto de Deus, seja uma revelação, uma direção, e elas querem as coisas acontecendo agora. Não tem paciência, elas precisam ver acontecer. E aí, quando não acontece, elas se frustram. E quando há uma frustração dentro do nosso coração, há uma desistência. É como se a gente falasse assim, era mentira, Deus não quer cumprir mais nada comigo. Aquilo lá era tudo uma... Não tem nada a ver comigo. Era mentira, não vai se cumprir não. Porque a ansiedade tomou conta do nosso coração. Puxa, Deus falou que eu ia casar. Mas calma. Tem o tempo de Deus. Aí você vai lá e fala assim, ele falou que ia casar. Bate alguém na tua porta e fala assim, é você o meu marido. Eu sabia. Eis que você é o meu marido amado. E casa com a pessoa errada, porque um dia você recebeu uma palavra que ia casar, mas você orou e perguntou se era de Deus? Deus falou que você ia ter uma família, que você ia casar, mas Ele mostrou a pessoa certa? Mas você na ansiedade, você foi lá, tomou decisões precipitadas, porque você não soube esperar o processo. Estão me entendendo? Esse é o ladrão do sonho. A ansiedade. José, ele esperou. Ele recebeu. E ele não foi lá e falou assim, gente, é o seguinte, eu acabei de receber um sonho que eu vou mandar em vocês, então, por favor, que todo mundo se ajoelhe aí agora, que eu vou que mando nesse lugar. Ele não sabia como Deus ia fazer.
ele recebeu a direção, ele simplesmente ouviu e descansou em Deus. Porque a palavra de Deus, os sonhos de Deus vão se cumprir no tempo certo. Amém? Gênesis 37, 4, 5. Vamos ler aqui inteiro agora. Vendo, pois... Não, vou ler outra versão agora. Quando os irmãos viram o pai, que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E no versículo 11 diz assim: seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Um outro ladrão, ele se chama inveja. O segundo ladrão dos sonhos é a inveja. Aqui José teve os sonhos, a gente até já ouviu uma palavra dessa, que José não foi sábio porque ele compartilhou com a pessoa errada. Então você precisa ser inteligente e sábio para compartilhar os sonhos com as pessoas certas, ou não, talvez com ninguém. Mas ele foi lá e compartilhou com seus irmãos e o invejaram. A inveja, gente, ele é terrível. Cutuca o teu irmão e fala assim: a inveja pega. Se você anda com uma pessoa invejosa, você vai virar um invejoso. Você não pode andar com pessoas invejosas. Você pode amá-lo, mas você não precisa ser amigo, nem melhor amigo de pessoas que invejam os sonhos de Deus na sua vida. As pessoas que nos amam desejam o melhor, se alegram quando nós nos alegramos. É incrível como a gente sente nos olhos das pessoas quando há inveja. E como é triste quando isso acontece. E se isso está no nosso coração, nós somos roubados. Tanto quem está sendo invejado, quanto aquele que sente a inveja. Porque aquele sentimento que brota no nosso coração rouba a nossa identidade. Ou melhor, demonstra que nós não sabemos quem somos para Deus. Ou quem somos em Deus. Porque se eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida, o do meu irmão não tem nada a ver com o meu. Eu vou me alegrar com a alegria dele. Porque o meu é diferente. O meu é melhor porque é meu, entendeu? O que Deus tem para a minha vida é muito melhor. E o que Deus tem para o meu irmão é muito melhor também, porque é para ele. Só que quando a gente deixa esse sentimento brotar no nosso coração, nós perdemos. O ladrão rouba o que é nosso. Porque a gente começa a querer aquilo que é do outro. Vocês acham que os irmãos aqui de José não tinham propósito para a vida deles, não? Claro que tinha. As 12 tribos. Deus já tinha um propósito para cada um deles. Mas eles invejaram o de José. Então fique atento, porque a inveja rouba os seus sonhos. Sabe aquele ditado que a inveja mata? Foi isso que tentou acontecer com José. Os irmãos tentaram matá-lo por causa da inveja. José precisou vencer a inveja dos irmãos para poder viver os sonhos de Deus. Então levante suas mãos agora. Diga para Deus: Deus, me livra da inveja. Guarda o meu coração das invejas. Me blinda das invejas. Porque eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim.
Eu quero viver os teus sonhos da minha vida, não do meu irmão. E eu recebo, no nome de Jesus. A inveja é um desejo provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Então, é quando a gente quer a felicidade do outro. É quando a gente quer a prosperidade do outro. Isso rompe aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Seja liberto disso no nome de Jesus. Outro ladrão dos sonhos. É o ladrão da alegria. É quando você recebe uma palavra profética. É quando você recebe uma bênção. É quando você compra um carro novo. Daí vem sempre alguém, aquele, né? É quando você é promovido, vem sempre aquele assim. Mas não é bem assim, né? Aquele que quer tirar aquele pequeno momento de alegria que você está vivendo. Tem sempre aqueles que são levantados por Satanás para roubar a sua alegria. Eu não estou falando de pessoas que vão te alertá-los porque tem os melhores amigos, tá bom? Amigo fala a verdade, tá bom? Muitas vezes teu pastor, tua pastora também vai falar a verdade para você, se você estiver no engano. Não estou falando disso. Eu estou falando de coisas, situações que você vive. E Deus está permitindo que você viva. E aí quando você começa a desfrutar, a pessoa vem e começa a querer roubar e começar a contaminar o teu coração. Nossa, olha, eu estou me envolvendo no ministério. Verdade? Ai, nem te conto. Coisas que é de Deus que você precisa viver e desfrutar. Eu recebi uma palavra que Deus liberou a cura sobre a minha vida. Mas será? Aquela esperança que estava começando a brotar no seu coração. Daí vem aquele roubador de alegria, né? Vamos orar, continuar orando, né? Quem sabe você vai ser curado mesmo. Mas é a palavra de Deus. Jesus já falou que você tem direito à cura. Não tem, né? Mas sempre o ladrão da alegria. Olha lá, o sonhador mor. Não é assim que os irmãos falavam de José? Tirando sarro dele. Então, às vezes, para você é algo tão bom, é algo que você está vivendo e para você é maravilhoso, para outros pequenos, mas para você é algo muito importante, algo grande. E as pessoas vêm e te dão um balde de água gelada, né? E você está começando a acreditar, a entender que Deus está no controle. Não é bem assim. José, ele guardou o coração. Porque se ele ouvisse os irmãos dele, ele não teria continuado e permanecido. Ou será que ele não percebeu que havia inveja? Que eles estavam querendo roubar ali a alegria, ou o propósito, ou o sonho dele? Mas ele estava focado na palavra que ele recebeu. Ele estava focado naquilo que já foi liberado para ele dos céus. É nisso que você precisa entender.
Outro ladrão, vamos lá em Gênesis 37:19. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde pois agora, matemo-no e lancemo-no numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que já está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isso disse para livrar deles, a fim de restituir ao pai. Ainda tinha alguém ali querendo livrar José, mas logo que chegou José e seus irmãos, despiram na túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade, seus camelos traziam arômatas, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveitam matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Outro ladrão é o ladrão da condenação e da prisão. Agora é que o bicho pega. O ladrão dos sonhos, o ladrão da condenação e da prisão. O que é isso? Nesse momento aqui, José teria todos os motivos para perder as suas esperanças, amém? Quantos entendem e concordam comigo? Por quê? Todos os seus irmãos estavam ali para matá-lo, vendê-lo, dar um fim nele. Ou seja, aqueles que precisavam estar juntos, ajudando, dando força, apoiando. Não, irmão, vamos, estamos juntos. Não é assim que a gente fala? Estamos juntos, você é meu irmão. São teus sonhos, a gente vai te ajudar a cumprir seus sonhos. Os mais próximos, que precisavam estar ali, apoiando, o que queriam fazer? Matá-lo. Aprende uma coisa agora. Põe na sua cacholinha nessa noite. O inimigo sempre vai usar pessoas próximas, os mais próximos, para te condenar, para te atacar, para te ferir, para te aprisionar, para te prender e para matar os teus sonhos. Por quê? Porque a palavra dessas pessoas são pesadas, no sentido de ter poder, não é? São palavras que têm valor, têm importância para nós. Se são pessoas que você nem conhece, que nem é tão próximas, vou te matar, beleza, tô nem aí pra você. Mas meu irmão falando que vai me matar, é muito pesado, é muito terrível. E aí, aonde os nossos sonhos são aprisionados e roubados. São as palavras de condenação, são palavras de acusação, palavras malditas, palavras pessimistas, são gestos, atitudes que vêm para trazer condenação, coisas que vieram para acabar com os nossos sonhos.
Quantos aqui de nós já ouviram: você não vale nada? E parece que isso ecoa: você não vale nada, você não vale nada, você não vale nada. Você não... Até hoje. Mas a gente ouve isso de pessoas próximas, não de pessoas distantes. Foi exatamente o que aconteceu com José. A gente precisa acabar com ele agora. E esse é um ladrão. Quem que é o ladrão? O inimigo da nossa alma. Só que a gente briga com quem? Com as pessoas, né? Porque é mais fácil achar um culpado para minha dor, para minha prisão, para minha condenação, para minha cisterna, para onde eu fui lançado, onde eu fui jogado, para o poço, para onde eu fui preso e aprisionado. É muito mais fácil eu achar alguém responsável pela minha dor, pelo meu problema, por eu estar vivendo o que eu estou vivendo, por eu não sonhar mais, por eu estar aprisionado. Então eu acho alguém e eu não quero mais saber dessa pessoa. Mas José não fez isso. Quem conhece a história de José sabe que foi totalmente diferente. Porque o inimigo das nossas almas é Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir. Eu estou falando, repetindo bastante para você lembrar. Todas as vezes, quando você pensar em acusar alguém, ou brigar, ou sentir raiva e ódio de alguém, você entende que nossa luta não é contra a pessoa, mas é contra principados e potestades. E teu lugar não é na cisterna. O teu lugar não é aprisionado. José foi para este lugar. José foi vendido, mas ele não ficou nesse lugar. Amém? É interessante, sabe o quê? Que por causa de tudo isso, as pessoas não se sentem mais capazes nem de sonhar e nem de viver os sonhos. E aí Deus, porque Deus é bom, amém? A gente não canta aqui: tu és bom, tu és bom. Oh. Porque Deus é bom e Ele vai cumprir. Muitas vezes sem você acreditar, Ele vai fazer na tua vida para você ver que Ele é Deus. Mas as pessoas, elas estão tão frustradas que elas não conseguem nem enxergar. E elas se tornam ingratas. Ingratas. Deus está fazendo, Deus está abençoando, Deus está entregando, Deus está abrindo as portas, e ela não consegue enxergar. E o que a gente mais vê é pessoas ingratas. A gente fala: gente, não é possível. Quem cuida de pessoas aqui sabe o que eu estou falando. Não é possível que essa pessoa não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Deus está levantando pessoas para abençoar. Deus está abrindo as portas. A pessoa murmura e vira as costas, acha que não é com ela. Mas por quê? Ela não se sente nem digna de receber o sonho, nem digna de receber a bênção que Deus tem para ela. De tão aprisionada, ela está lá ainda na cisterna que José foi jogado. Parece que ela está lá ainda, ela não saiu. Ficou aprisionada. E o ladrão roubou o sonho. Qual que é outro ladrão que existe? Vamos lá primeiro em Gênesis 39. Porque depois de tudo isso, Deus transforma a maldição em bênção, né? E aí José foi vendido como escravo, né? E mesmo ali, numa posição de escravidão,
No capítulo 39 diz assim: José foi levado ao Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, o egípcio, comprando um dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. Repete comigo: um homem próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e com tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Oh, meu Deus, eu risco as coisas, gente. Eu risco em cima do negócio, entendeu? O que está isso daqui? Logrou? Não sei, o que está escrito aqui, gente, no versículo 4? Agradou-se José. Gente, o que está escrito aqui? Eu esqueci. Tá bom, vamos ler daí. Agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo o que possuía. Ou seja, de escravo, ele virou mordomo. Já foi promovido, tudo bem? Estão entendendo? Porque ele foi fiel, ele permaneceu, ele não acreditou nas ladainhas dos irmãos, tudo bem? Ele continuou focado nos sonhos, naquilo que ele já tinha recebido lá com 17 anos. Ele permaneceu com a visão focada ali. E aí ele virou mordomo, já não era mais escravo. Mas um outro ladrão dos sonhos é o ladrão do orgulho. Repete comigo: ladrão do orgulho. Por quê? Esse momento é um momento que ele já poderia estar começando a se achar. Você concorda comigo? Já foi levantado ali, já estava responsável por um monte de coisa, já era mordomo, estava num lugar legal, né? E o que acontece? Muitas pessoas perdem de receber a bênção completa de Deus, o sonho completo. Por quê? Porque no meio no caminho do processo, Deus começa a abençoar, a pessoa se perde. Ela não consegue administrar. Deus começa a abrir as portas, porque ela só caiu do cavalo. Só deu errado na vida. E aí teve um momento, porque Deus é bom, e Ele começa a cumprir. E Ele começa a levantar a pessoa, e elas... Uau, Deus está fazendo. Né? Que legal. Nossa, acho que eu sou alguma coisa importante, né? Acho que eu sou importante, né? Acho que eu sou importante. Alguma coisa tem de especial em mim. E aí é onde o inimigo observa o coração, o orgulho. E o orgulho, ele atrai várias coisinhas juntas. Como luxúria, lascívia, vaidade, sedução. Lá no versículo 6, diz assim: Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José. Tudo o que tinha estava nas mãos de José. De maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Ou seja, José era um homem bonito. E o que aconteceu depois? Ele foi tentado. Ele foi cobiçado. Como ele já estava numa posição legal, ele teve a oportunidade ali de cair em adultério.
com a mulher de Potifar. Não é? Se ele tivesse deixado o orgulho tomar conta dele, ele teria caído. Ele teria caído, você pode ter certeza. Mas José permaneceu fiel, humilde, focado, porque ele sabia que não tinha completado ainda a palavra de Deus sobre a vida dele. Vocês entenderam? Tem pessoas que rompem o processo. Existem um processo inteiro a se cumprir. Deus dá visão, mas Ele dá a visão do fim. Ele não fala o processo. Nem sempre Ele fala o processo. Quase nunca Ele fala o processo. Mas José tinha certeza que ainda não tinha acabado. Por tudo que ele já tinha recebido de direção. Mas ele permaneceu fiel. Permaneceu firme. Quantas pessoas caem nessa armadilha? Quantas pessoas são roubadas exatamente nessa área? Quantos casamentos? Você orou quantos anos para Deus te dar um marido, uma esposa, sei lá o que você queria? Aí no meio do casamento, a mulher de Potifar vai lá e te dá uma rasteira, você, mané, mano. Ou o cara vai lá e fala assim, ai, como você tá lindinha hoje. Você, ai, tô apaixonado. Que isso? E os sonhos de Deus para tua vida? E aquilo que você já pediu lá atrás? Como assim? Você esquece de tudo. Ficou bobo, ficou boba. Já pensou se nesse momento José ficasse bobo? Bobão, uau, olha o lugar que eu tô, lá. Vou curtir a vida agora, é a hora, hein? Nossa, não aguentava mais aquela prisão, agora é a hora, agora eu vou curtir tudo. Fazia guerra de travesseiro na casa. Zoava mesmo. Não, ele não podia, ele permaneceu fiel ali. Mas tem gente que fica meio boba, não é? O processo é importante. Todo esse processo foi importante para a vida de José. Talvez você fale, puxa, que injustiça. Ele foi preso injustamente. Ele não fez nada. Ele nem tocou naquela mulher. E mesmo assim, ele foi preso, ele foi acusado, ele foi o processo. Ele precisava passar pelo processo. Sabe por quê? Ele precisava provar que ele era fiel. Mas muitos de nós, nesse processo, mostramos que a gente não é fiel coisa nenhuma. Porque a gente murmura, a gente trai a Deus, a gente esquece das nossas promessas, a gente desiste dos nossos sonhos, desiste, não quero viver isso daí não, está muito difícil, eu prefiro parar por aqui, deixa quieto. A gente não quer o processo, a gente quer só o cumprimento dos sonhos. Mas o cumprimento dos sonhos, quando vem, é bom, né, gente? Aí quando as coisas começam a acontecer, você esquece tudo. Valeu a pena. E vai valer a pena. Senhor, valeu a pena. Nossa, valeu muito a pena. Aí você canta só. Daí você esquece o que você passou, né? Esquece. Esses são os ladrões que a gente precisa vencer. E eu sei que tem muita gente que está sendo roubado aqui nessas áreas. Tem gente que nem sonha mais. Você sabe, eu nunca mais sonhei. Eu nem sei o que eu vou viver. Nem sei qual que é os planos de Deus. Mas olha, se Deus está falando disso aqui, neste ministério, nessa igreja, isso é para a tua vida. Se a gente tem vivido, não é para nós, é para vocês. E por isso a importância da gente despertar
não a gente, mas o Espírito Santo despertar isso na tua vida. Que talvez alguém falou assim, você é muito ruim, você não vai conseguir. E você acreditou nessa mentira. Você simplesmente se entregou, né? Mas não é isso que Deus tem para você. Deus tem palavras de vida eterna. Deus tem vida e vida em abundância. Deus tem o melhor desta terra para você. Se quiserdes e me ouvires, tereis e comereis o melhor dessa terra. Sabia que isso é promessa de Deus para cá? Para este mundo, para essa terra? O que mais? E se eu entendi tudo isso, se eu entendi que eu vou viver os sonhos de Deus e eu desejo isso para a minha vida, fica tranquilo, viu, gente, que Deus não dorme, sonha, fala assim, sonhei essa noite com a Denise, então tá bom, vou cumprir, não é isso. A gente sonha, Ele não, na verdade Ele já tem, quando a gente fala de sonhos, são os propósitos já determinados por Deus, a nosso respeito, tá bom? Ele já projetou. É maneira de falar quando a gente fala de sonhos de Deus. Mas se eu já tenho certeza disso, se eu já entendi essa palavra, então eu preciso me preparar. Outra coisa que acontece, sabe o que é? Deus falou, a pessoa fica sentada no sofá esperando cumprir a promessa, mas não é assim. Deus te entregou uma palavra que você vai para o exterior e Deus vai te usar no exterior, então no mínimo vai estudar. Levanta e vai estudar a língua do país que Ele falou que você vai, não é? Se move em direção, porque claro que quando essa promessa se cumprir, você precisa estar preparado para aquilo. Então, porque Deus falou que eu vou para o exterior e trabalhar fora, tudo bem, mas você guardou dinheiro? Vai chegar daqui 10 anos, que é quando Deus vai cumprir os propósitos na tua vida, você não está um durão. Não tem dinheiro agora para ir agora. Falar, esse problema é seu. Deus falou, você não se preparou. Não, porque você vai ser um médico, Deus vai te usar nas nações, né, para curar os enfermos, e ali você vai pregar a palavra também, e as pessoas vão ser curadas no físico e no espiritual. Aí passou, você fez a faculdade, não deu ainda, então vamos para o próximo. Quem que é o próximo? Eu vou cumprir. Não é? É um outro problema que a gente tem, né? Eu preciso estudar, eu preciso me preparar, eu preciso buscar, eu preciso me antenar para onde eu vou, que direção que eu tenho que ir, eu preciso estar em sintonia com Deus, eu preciso estar ligado, quais são os sinais. Deus me deu uma empresa, e aí eu não vou trabalhar? Eu vou ser um grande empresário. Tudo bem, mas você não vai, de repente, acordar um grande empresário. Você vai começar pequeno. E aí Deus vai te honrar porque você foi fiel. Você se esforçou, você se dedicou, você buscou, você estudou, enfim, você trabalhou. E claro que Ele vai te honrar porque você foi fiel no pouco. E a palavra se cumpriu. Quem está aí? A gente não pode ser uma geração acomodada. Precisamos nos mover em direção aos sonhos de Deus, aos projetos de Deus. E cada um aqui tem já liberados dos céus, eu sei disso. Que Deus tem projetos para a tua vida, propósitos para se cumprir sobre a tua vida. Quantos creem nisso? Feche os seus olhos.